Conversas Cruzadas. Muito boa tarde. Nuno Botelho, Manuel Carvalho da Silva e Rafael Campos Pereira em instantes na análise da atualidade. Mais à frente, a TAP e também a entrevista do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Mas por agora, a Comissão Europeia, que dispensou a discussão com os líderes europeus e avança com uma revisão do quadro das ajudas de Estado. O quadro temporário de crise passa a abranger auxílios estatais para a transição da economia neutra em carbono. Estas novas regras abrem uma nova corrida aos subsídios, com a União Europeia a poder igualar apoios dos Estados Unidos, sobretudo direcionados à nova economia e à transição climática. E este é o principal tema na agenda do Conselho Europeu de 23 e 24 de março em Bruxelas. Por outro lado, noutro contexto, a Comissão Europeia vem pedir aos Estados-membros para desenharem no plano de estabilidade para 2024 um esquema de eliminação gradual das medidas que suavizam os efeitos da inflação galopante. O plano português, recordo, deve ser remetido a Bruxelas até final de abril e antes, até ao dia 15 de abril, a atualização desse plano deve dar entrada na Assembleia da República. Não menos importante, enquanto está em debate a revisão das regras orçamentais e se não surgirem avanços, em 2024 regressa a regra dos 3% para o déficit, sendo que no plano de dívida em vigor há 30 anos, o conjunto de regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento exigem que a dívida pública dos Estados-membros não supere os 60% do PIB, mas no contexto da pandemia as cláusulas de escape, claro, foram ativadas em março de 2020, suspendendo todos esses requisitos. Manuel Carvalho da Silva, bem-vindo. Manuel, com a inflação galopante, com os sinais, enfim, de preocupação e de alguma tensão social, pergunto-lhe se a suspensão das ajudas, neste caso, aos efeitos da inflação, se este é mais um elemento de preocupação a juntar a outros. Eu recordo, por exemplo, que entre as medidas que teriam de desaparecer depois do final do ano estaria o mecanismo de redução do ISP nos combustíveis, a redução parcial do IVA na eletricidade ou o apoio às empresas, por exemplo, de consumo intensivo de energia. Como é que o Manuel olha para este conjunto de interpelações? Bem-vindo. Em primeiro lugar, cumprimentar os meus companheiros de painel e muito em particular as nossas e os nossos ouvintes. O que eu vou dizer pode parecer considerações muito genéricas e aplicáveis a muita coisa, mas acho que o devo dizer. Primeiro, é a observação de que o povo conta pouco para os governantes europeus. E, portanto, as limitações que o José enunciou vão fazer sentir-se, ou pelo menos vai haver pressões negativas no sentido de não se aplicarem essas hipotéticas, porque não passavam até agora também de hipotéticas medidas, no plano nacional. Em segundo lugar, há uma interrogação muito grande ainda sobre o que vai ser a evolução da guerra e os impactos da guerra. E esta inversão de políticas é, do meu ponto de vista, um muito mau indicador a nível europeu, porque não está seguro qual vai ser a situação em que vamos viver, até fruto, né, da evolução das estratégias dos Estados Unidos e de outros polos e das políticas que os Estados Unidos estão a adotar e que já temos falado neste espaço várias vezes. E, portanto, esta Europa, parte do chamado Ocidente, não me parece que esteja a ganhar espaço e este anúncio insere-se um pouco numa lógica de uma economia europeia muito centrada na financiarização e muito distraída em relação à industrialização e em relação a elementos estruturantes do desenvolvimento de uma sociedade moderna. E digo isto do ponto de vista da concepção do que deve ser um sistema produtivo numa sociedade moderna, por um lado, e repito, a União Europeia aparece mal colocada nisso, e ao mesmo tempo o que deve ser um Estado moderno do ponto de vista social. Porque, e completo as questões que estava a colocar, porque há um efeito quase inexoravelmente
adquirido é que esta mudança de política consolida, por certo, desvalorização de políticas salariais. E, portanto, posto isto, termino dizendo que importa ver com muita atenção no plano interno o que é que vem aí de compromissos sérios em relação à aplicação do PRR e eu diria derivados do PRR, olhar com atenção se o Governo consegue ou não ter uma estratégia e como é que desenvolve a aplicação dos fundos e, por outro lado, aliás, temos que observar também a atenção ou a focalidade que o Presidente da República dá ao tema, porque este instrumento se torna, no meio deste processo, um instrumento com redobrada importância. Mas, repito, se na Europa se instala cada vez mais uma espécie de comando das políticas neoliberais com predomínio às lógicas da financeirização, portanto o setor financeiro a determinar tudo, isto Manuel, é eu recordo que Fernando Medina, o Ministro das Finanças, no final da semana na Eslovénia, veio defender justamente a propósito destas recomendações de Bruxelas no âmbito das regras orçamentais, que esse conjunto de regras deve diferenciar distintos níveis de dívida pública, mas que, no caso específico do regresso do limite do déficit 3%, isso não seria muito problemático para Portugal. A expressão foi não será problemático. Olhando os números, não parece muito problemático, mas os números de um momento para o outro alteram-se. Mas a questão que eu coloco é até que ponto estas regras, mesmo com o Ministro dizer que não é problemático, podem condicionar o orçamento de 2024, neste quadro de pressão inflacionista, e limitando a possibilidade, por exemplo, de ajustamentos salariais, eventualmente até na função pública. Era o que eu estava a dizer, inexoravelmente. E, portanto, eu falei de dois campos, de olhar para qual é a matriz da economia que se projeta a nível europeu e, em particular, a nível nacional, mas também o que é que queremos de Estado Social e do equilíbrio entre o económico e o social. Mas eu desenvolvi um tópico, e sou muito sintético em relação ao que vou dizer, um tópico que tem aplicação já direta nas observações sobre o papel dos ministros das Finanças e o papel do nosso ministro das Finanças. Então, provavelmente, podemos deixar até esse tópico mais para a frente. Não, é que quando falarmos da TAP, vamos falar uma das coisas que já está evidente neste comando e que me deixa arrepios é que parece que a TAP vai ser gerida numa lógica de negócio / rentabilidade financeira imediata e não esse risco não corre. Rafael Campos Pereira é gestor, é vice-presidente da CIP, Confederação Empresarial de Portugal, e da AIMAP, a Associação dos Industriais Metalúrgicos e Metalomecânicos, um setor de muito sucesso nas exportações portuguesas, campeão das exportações portuguesas. Bem-vindo, é um gosto tê-lo aqui. Rafael Campos Pereira, como é que olha neste quadro, objetivamente ainda de crise, para esta promessa de regresso a algumas das regras antigas, em particular a dos 3% do déficit por parte de Bruxelas, e também esta suspensão das ajudas aos efeitos, enfim, da inflação, por exemplo. Estou aqui a pensar também no apoio às empresas de consumo intensivo de energia, como objetivamente é o caso da fileira do metal. Bem-vindo, um gosto. Eu é que tenho muito gosto em estar aqui. Cumprimento o Nuno Botelho, o Manuel Carvalho da Silva e o José Bastos e, evidentemente, também todos os ouvintes. E eu, enfim, em primeiro lugar, há que dizer que é sempre muito ousado e até arriscado estarmos a comentar medidas que foram anunciadas ainda em bruto e que ainda não foram minimamente lapidadas. Em alguns casos são até projetos de intenções. Exatamente. E, portanto, essa é sempre é sempre bastante ousado, conforme disse, e tenho dúvidas relativamente à concretização de algumas destas medidas.
Por outro lado, também devo dizer que, em abstrato, no essencial, eu até iria subscrever aquilo que disse o Manuel Carvalho da Silva, a não ser quando ele invocou o chavão do neoliberal, porque essa expressão surge frequentemente, e não penso que isto tenha nada a ver com alguma orientação neoliberal por parte da Comissão Europeia, por parte do Conselho Europeu, por parte da Generalidade dos Estados-membros. Também subscrevo aquilo que disse o Manuel Carvalho da Silva quando ele diz que o povo conta pouco para os governantes. Eu diria também as empresas, que são aquilo que a forma... falei da industrialização. Claro, eu sei, estou de acordo também. As empresas contam pouco para os governantes, porque não há nenhuma forma de enriquecimento melhor do que a criação de riqueza por parte das empresas. Não há nenhuma forma melhor para levar prosperidade às populações do que a criação de valor acrescentado por parte das empresas. E a verdade é que nós sabemos que as empresas, na generalidade das situações, e a economia, particularmente as empresas industriais, têm contado muito pouco para os poderes europeus e até diria em muitos casos nacionais. E, portanto, nessa medida, penso que estes anúncios ou estas intenções anunciadas pelo Governo, pela Comissão Europeia, ou por Bruxelas, são, em alguns casos, inquietantes, noutros até contraditórias. Em alguns casos, cedo demais. Sim, o Manuel referia o contexto da guerra. E tem toda a razão. Tem toda a razão. Como se vai desenvolver ainda. Tem toda a razão, porque, de facto, nós não sabemos ainda a guerra, que supostamente, segundo o invasor russo, duraria 15 dias, mais tarde 6 meses, 1 ano, mas a guerra mantém-se com as consequências, ou com muitas das consequências que se verificaram imediatamente após a sua eclosão. E, portanto, se houve um conjunto de medidas minimamente estruturadas, que foram concebidas e implementadas para ajudar as economias dos Estados-membros a fazerem face às consequências negativas da guerra, que em alguns casos foram dramáticas, não faz sentido nenhum que, mantendo-se a situação de base que deu origem às medidas, sejam as medidas eliminadas. Isto é absolutamente absurdo, porque continua a justificar-se plenamente que as medidas de apoio à indústria e a um conjunto importante de setores sejam mantidas em vigor. E, obviamente, que nós sabemos que houve alguma evolução e alguns ajustamentos nos preços da energia. A situação melhorou, nomeadamente no que diz respeito à energia elétrica, mas ainda não está nada consolidado. E, portanto, esta intenção de Bruxelas de eliminar as medidas de apoio, algumas das quais aqui em Portugal foram implementadas com sucesso, e devo dizer que entre as medidas que foram tomadas na pandemia, recorda que, um parênteses, Portugal foi o Estado-membro que menos apoiou a economia durante a pandemia, e isso é objetivo, os números são objetivos. Em termos relativos e em termos absolutos, Portugal foi o Estado que apoiou menos as suas empresas, mas entre as medidas que foram implementadas na pandemia e na guerra da Rússia, do ataque da Rússia à Ucrânia, a verdade é que as mais eficazes foram as que foram tomadas para ajudar as empresas a fazer face à escalada dos preços da energia. Houve falhanços totais noutras matérias, nomeadamente as matérias-primas, não foi possível, mas na questão da energia, seja as tarifas de acesso às redes, seja outras medidas que mais tarde foram implementadas pelo Governo, de facto houve algum sucesso e nós vimos que isso teve impacto. E de repente, com uma retirada no final do ano, todas estas medidas, certamente que a indústria se iria ressentir. Iria ressentir-se muitíssimo. Aliás, não só Portugal, como outros países, nomeadamente Espanha, que também têm tomado algumas dessas medidas. Muito bem. Já em regresso, Nuno Botelho, bem-vindo. Nuno, como é que estas regras podem condicionar o orçamento para 2024 neste quadro, insisto, de pressão inflacionista? E veja-se, por exemplo, esta semana a questão do preço dos alimentos nos hipermercados, que foi um dos temas da semana. Antes de mais, muito boa tarde ao Rafael, ao Manuel Carvalho da Silva, a ti, José Bastos, e, claro, ao nosso auditório, que eu saúdo de forma particular. Eu diria que é evidente que isto já muito foi dito, e bem,
quer por Manuel Carvalho da Silva, quer por Rafael Campos Pereira, mas eu acrescentaria que, de facto, estas medidas vão penalizar muito as empresas e, consequentemente, como disse Manuel Carvalho da Silva, o povo, porque tudo o que tem consequências sobre as empresas tem também sobre o povo. Empresas fortes favorecem o povo. É bom que haja sempre esta ideia e não a ideia contrária. Muitas vezes esta ideia é a contrária à que existe e isso não é verdade. E depois, uma coisa importante que falaste é a questão dos alimentos. De facto, as cadeias de distribuição estão a ser retomadas gradualmente, mas hoje em dia têm já, diria eu, praticamente os seus problemas resolvidos e nada justifica muitos dos aumentos, hoje já nada justifica muitos dos aumentos que temos sentido, apesar da guerra e a guerra servir para justificar muitos males e muitas questões que se colocam. Eu acho que, aliás, basta ver esta semana, tivemos o Primeiro-Ministro a chamar a Associação Portuguesa de Distribuição para justificar alguns preços de alguns produtos em determinadas superfícies comerciais, porque, de facto, nós estamos a perceber que não há razão para chegarmos a determinados preços que, de facto, estão a escalar e os portugueses estão a começar a sentir isso na fatura de forma clara. Os portugueses estão a sentir os juros, principalmente no crédito à habitação, que lhes toca de uma forma muito particular, e aí o Governo implementou também medidas para apoiar essas famílias, que poderiam também terminar essas medidas no final do ano, e nessa questão da alimentar, e numa altura em que começa a haver relatos de que há famílias com problemas em suprir as necessidades básicas do cabaz alimentar básico, é muito assustador pensarmos então isso. E, portanto, acho que se veja com maior rigor, que se acompanhe o evoluir dos preços, por exemplo, pelas autoridades competentes, a ASAI, que não deixou de ser criticado também. Sim, outros setores falou-se em interferência. Eu acho que não é. Sim. Eu diria que não é uma interferência. Eu acho que nós temos de ter noção, e aí concordo, que acho que tem que haver um cuidado especial. Uma coisa é a subida de preços que seja normal, a subida da inflação, a subida dos níveis inflacionistas. Outra coisa é aquilo que podemos denominar por especulação. E todos nós não podemos ser levados a acreditar que a subida de alguns preços é normal. Não é. E eu assumo isso sem problema. Agora, isso não quer dizer que as empresas não tenham que ter lucros e não tenham que ganhar dinheiro com isso. É evidente que têm. Agora, acho que em determinados casos, e sou da opinião, que em determinados casos há, de facto, um aproveitamento especulativo excessivo. E, portanto, numa altura em que estamos todos a fazer um esforço para, de facto, conseguirmos contornar os custos da inflação, a subida das taxas de juros, uma guerra em plena Europa, eu acho que há necessidade de todos em comum e os reguladores em particular olharem para isso de uma forma muito clara. É assim que vejo o assunto. Eu, relativamente a isso, Rafael Campos Pereira, se me permites, não subscrevo totalmente claro. o teu ponto de vista. Obviamente que é uma matéria com a qual toda a sociedade em geral tem que ter a maior atenção e temos que ter sempre a maior preocupação em proteger as famílias e designadamente e fundamentalmente as famílias com menores rendimentos. Agora, não podemos estigmatizar nem o lucro, nem o comportamento. Eu sei que não o fizeste, mas pode às vezes dar esse risco. Nem o comportamento da distribuição, que tem sido muito atacado em todos os nossos lares, seguramente tem sido muito atacado. Há uma evolução dos preços, foi condicionada pelo aumento dos custos das matérias-primas, da energia, dos transportes, das cadeias de distribuição em geral, e entretanto a situação terá de reajustar e irá seguramente reajustar. Agora, o que eu não acho que seja aceitável é que haja a tal estigmatização do lucro e a interferência na formação do preço por parte de entidades que não... Mas não é disso que estamos a falar. Eu sei que não é disso que estamos a falar, mas pode dar às vezes essa... Eu julgo que a Manuel também queria intervir. Mas eu não posso, por exemplo, deixar de enaltecer, por exemplo, a distribuição e o papel importante que teve, por exemplo, na pandemia, por exemplo. Ora, nem mais. É bom não esquecermos, e eu não me tenho cansado aqui de o referir. Eu nisso sou muito justo. Agora, não é numa altura, não é agora que também vamos todos fazer de conta que não se passa nada e não ligarmos e não estarmos atentos a determinados exageros que possam eventualmente existir. O Manuel queria intervir. Em relação a esta última questão, eu queria fazer muito rapidamente 4 ou 5 notas. Em relação a esta última,
Não se trata aqui de estigmatizar o lucro. O lucro tem o seu espaço na sociedade em que vivemos. Devia haver reguladores que funcionassem. Como se sabe, não funcionam. Os reguladores, por exemplo, em relação à banca, protestam pela banca não cumprir aquilo que a lei determina na revisão ou na reformulação de custos de empréstimos para comprar casa, e os bancos estão-se borrifando para isso e passam à frente. E há um texto desta quinta-feira no JN elucidativo. Os bancos tiveram os lucros comparados. Eu vou citar: as 6 maiores instituições financeiras a operar no país alcançaram um resultado líquido superior a 2,5 mil milhões de euros, ou seja, tiveram um aumento de lucros de cerca de 70%. Isto quando se passa aquilo que eu acabei de dizer, é complicado. Não estamos aqui a pôr em causa o lugar ao lucro, estamos a pôr em causa outras coisas que não podem continuar. Há uma especulação. A propósito disso, na quinta-feira, o Sr. Presidente da República, na entrevista à RTP e ao Público, disse, permitam-me citar, que reconheceu que por parte de empresários de vários setores há, e cito, aproveitamento da conjuntura como oportunidade de negócio inaceitável. É uma formulação que pode ser consensual, não há problema. Essa seguramente é consensual, porque há em todos os setores seguramente gente que se comporta de forma menos correta. Em todas as áreas. Em todas as áreas, claro. não é? Sim. Só não relativamente aos bancos, se isso é verdade. Mas deixem-me chegar ao fim. Sim, faz favor. Não são todos, como é evidente, mas há coisas que são chocantes. Os níveis, aquela lista, não é, de aumentos de preços de bens alimentares de primeira necessidade, os mais fundamentais, onde os mais pobres gastam a maior fatia do seu rendimento, que é a sobrevivência pela alimentação, com variações de preços que vão desde 20% e 30%, passando por 30% e 40%, até mais de 50%. Isto é chocante e não chega as ameaças. Não me lembro de um período histórico em que o preço da cebola tenha sido tão referido. O da lenha. Mas o que eu acho é que tem havido uma escalada de preços que já está em abrandamento já há algum tempo. Os fatores de formação dos preços são condicionados por muitas questões envolventes e, em alguns casos, a situação irá evoluir. Eu acho que nós faremos consenso sobre uma coisa. Nós acho que somos os 4 que estamos aqui a debater, somos todos pela aposta na produção de bens e serviços úteis, e certamente reconhecemos que o papel da indústria nas sociedades, nas economias atuais, continua a ser um papel altamente despolutador de fatores positivos em toda a estrutura, porque toda deve ser valorizada, de produção de bens e serviços. Totalmente claro. E quando isto é assumido, também não é difícil perceber que aquilo a que o doutor Rafael chamou chavão, que eu tenho utilizado, o neoliberalismo. Não, o neoliberalismo tem concepções e práticas. E quando nós comparamos políticas europeias com políticas dos Estados Unidos, etc., até devemos meter a mão à cabeça e dizer, olhamos para ali. Há liberdade para o capital e, portanto, o que é que nós estamos aqui a fazer na Europa? E acrescento isto, é que na pandemia houve comportamentos, por exemplo, das cadeias de distribuição muito, muito importantes, mas na evolução, quando a pandemia começou a ser evidente que não se tratava de nada que era democrático ou de impactos democráticos, as coisas começaram a mudar e o surgimento de uma crise em cima da outra levou a comportamentos incríveis, onde também estão as insuficiências dos apoios às empresas, não tenho dúvida quanto a isso. Referidas à poderia estar a baixa do IVA nos produtos essenciais por parte do Governo, como houve em Espanha, por exemplo. Mas não nos esqueçamos... Essas de produtos básicos, claro, em Espanha, sim, é verdade. do Sánchez. Já aqui falei há umas semanas atrás, falamos nisso. Mas deixem-me só, é a última nota, é que registremos também
em Portugal, a maior transferência de rendimentos do fator trabalho para o fator capital ocorreu em 2022, maior que em qualquer ano do chamado memorando da Troika. Isto deve fazer pensar, portanto, há aqui uma distribuição que está profundamente injusta e quem defender a sério a valorização do empenho na produção, etc., não pode deixar de condenar vamos já falar de produtividade, mas aproveitando a presença do Rafael Campos Pereira e de resto as suas responsabilidades setoriais, não enquanto vice-presidente da CIP, mas enquanto responsável na fileira do metal, sabemos que a produção e transformação de metais básicos está estritamente e estreitamente ligada ao ciclo económico. Deste ponto de vista, quais são os indicadores? O caso português é um caso de sucesso. Quais são os indicadores para os próximos tempos na indústria, sabendo objetivamente que este é um caso de sucesso nas exportações portuguesas? São bons os indicadores? Os indicadores são contraditórios e passo a explicar. Mas só uma nota também a propósito do que disse o Manuel Carvalho da Silva. Ele chamou-me doutor. Se ele me chamar doutor, tem que lhe chamar professor. Portanto, acho que é mais simples para ambos não fazermos referência aos títulos. De todo modo, a questão de 2022, nós em 2022 e continuaremos a pagar o agravamento das desigualdades que decorreram de políticas altamente restritivas para alegadamente se fazer face à Covid, e cada vez mais nós percebemos que muitas dessas políticas não tinham como efeito, nem tinham se calhar como intenção fazer face à Covid, mas sim outras coisas muito menos claras. Mas pronto, tirando isso e passando agora à questão do setor metalúrgico e metalomecânico, aquilo que a pandemia e os seus efeitos nos ensinaram é que deixa de haver evoluções em bloco. Nós tivemos, exatamente durante a pandemia, alguns setores, e mesmo dentro de setores, subsetores, que tiveram uma evolução muito positiva, beneficiaram tremendamente com o que se passava na pandemia, e outros que definharam em alguns casos. E, portanto, deixou de haver evoluções em bloco. E no nosso setor, sendo o mesmo heterogéneo, apesar de ser muito mais aquilo que une todas as nossas empresas que aquilo que os diferencia, no que diz respeito à contratação coletiva, à formação profissional, ao investimento na diferenciação, ao apoio à inovação, etc. Mas a verdade é que nós vemos cada vez mais que basta alterar pequenos detalhes na equação para o comportamento da empresa ou do subsetor ser totalmente diferente. Há empresas que são concorrentes, estão localizadas na mesma região e uma exporta mais para a Europa e outra mais para o Magreb. O comportamento tem sido absolutamente... tem sido totalmente diferente um do outro. Aliás, em lados opostos. Uns a ganharem dinheiro, outros a passarem muitas dificuldades. E há receios no setor... Há receios, tendo em conta esta instabilidade. Desta tendência, num certo sentido, para simplificar a expressão de desglobalização. De desglobalização. De algum modo, alguns destes... Dos Estados Unidos, por exemplo, introduzirem restrições alfandegárias, cada vez, até do ponto de vista fiscal, à entrada das exportações. Não só do ponto de vista fiscal, mas mesmo até decisões dos governos estaduais e de tribunais americanos que dificultaram. Mas mesmo assim, por exemplo, em 2022, o setor metalúrgico e metalomecânico praticamente duplicou as suas exportações para os Estados Unidos. E isso é um fator muito importante. A questão, a chamada desglobalização, é também ela contraditória, porque em alguns casos nós estamos a beneficiar exatamente da aproximação de algumas grandes empresas que deixam de comprar no Oriente ou noutras geografias para passar a ter fornecedores mais próximos, e a questão do nearshore aqui é fundamental, como, por outro lado, começa a acentuar-se uma guerra entre blocos e cada vez mais nós vemos 3, 4 blocos, Europa, Estados Unidos, China e também Japão. E a Coreia, se calhar, um quinto bloco fortíssimo. E, portanto, nós temos, de algum modo, de estar muito atentos. E a Europa, aqui acho que voltamos à primeira questão. É absolutamente precipitado estar
a abolir e a eliminar medidas que foram adotadas no sentido de ajudar a economia europeia a reagir a dificuldades emergentes, em primeiro lugar da pandemia, em segundo lugar da guerra. E, portanto, se nós estamos a eliminar essas medidas, estamos a colocar as nossas empresas europeias numa posição de desvantagem face às suas concorrentes americanas, chinesas e japonesas. E, além disso, nós, empresas portuguesas, temos que nos confrontar também permanentemente com medidas que são desvantajosas face aos nossos concorrentes dentro do espaço europeu. Nomeadamente a questão de sermos permanentemente o país ou as empresas que tenham menos incentivos por parte do seu governo. Muito bem. Esta semana é uma questão sempre presente na economia portuguesa, Nuno Botelho e Manuela, da produtividade. Esta questão esteve de novo em foco. Produtividade, que é um elemento de discussão pública sempre que se fala de aumentos salariais. E eu recordo até que no Acordo de Rendimentos e Competitividade que o Governo assinou com os parceiros sociais em 2022, um dos pressupostos da meta política de aumentos salariais de 4,8% era justamente acelerar a produtividade. E a produtividade aumentou, mas claro que surge depois de 2 anos de Covid-19. E os economistas têm vindo a alertar que quando há uma recessão os índices de produtividade reagem de forma negativa e o contrário acontece na retoma. O ponto é, vamos distinguir aqui este avanço daquele avanço, enfim, de produtividade que resulta de inovação, de mudança de... Não é estrutural. A questão é mesmo essa, José Vasco. Este governo vai dizer de organização que de trabalho, são grandes, gestão. já disse, são grandes notícias, estamos aqui perante grandes notícias, mas este governo é uma agência de marketing extraordinária e, portanto, e publicidade. E, portanto, é disso que estamos a falar, em termos de marketing e publicidade, são grandes números, é ótimo, são chavões ótimos e isto é maravilhoso e o Ministro das Finanças aparece aos olhos do público com grandes números. Mas se analisarmos isto como deve ser, verificamos que vemos de uma pandemia em que todos nós paramos praticamente, ou grande parte da economia parou, e agora estamos a ter a consequência do retomar da atividade. E é disso que estamos a falar. Isto não é absolutamente conjuntural e não é nada estrutural. Portanto, isto vai abrandar assim que retome a normalidade das coisas. E, portanto, isso é assustador, por um lado, para um país que não cresce. Este século praticamente não cresceu. E essa é que é a grande questão que nós devemos colocar em cima da mesa. Apesar de termos tido este ano um contributo da indústria do turismo, por exemplo, absolutamente extraordinária, e apesar de termos tido um comportamento das empresas em todos os setores, nomeadamente no metalúrgico e metalomecânico, está aqui o Rafael, não posso deixar de o dizer, mas no têxtil, no calçado e em todos os outros, as exportações cresceram em Portugal. Apesar disso, nós estamos, de facto, numa situação muito complicada. E mesmo assim, temos um governo que não olha para as empresas, temos um governo que não fala das empresas, temos um governo que continua a atacar, neste caso, por exemplo, o alojamento local quando se fala de habitação, o turismo, sempre que pode, tem que levar, e, portanto, é culpado de todos os males que acontecem neste país, e, portanto, eu não consigo entender, de facto, o que é que se passa de um país que não pode, parece que não pode ver a riqueza a ser produzida. Nós portugueses, devemos achar que a riqueza é produzida pelo Estado. Não me cansarei de dizer a todos que a riqueza de um país não é produzida pelo Estado. O governo não produz riqueza. O governo produz despesa. E cada vez que há mais despesa, há mais impostos. E já chega de impostos. Nós temos uma das mais elevadas, são a mais elevada carga fiscal da Europa. Temos os portugueses a ganhar mal, eu continuo a dizer, porque obviamente os salários são baixos, mas também, porque senão o Carvalho da Silva tem que fazer aqui uma nota, São Carvalho da Silva diz-me já qualquer coisa, mas também porque a carga fiscal é altíssima. E se fosse mais baixa e se apoiassem, desse ponto de vista, os salários mais baixos, os portugueses ganhariam melhor e viveriam melhor. O Manuel vai justamente dizer alguma coisa sobre esta questão da produtividade. Manuel, cada português produziu 41 mil euros em 2022. Ponto 6. 4 notas sobre isso. A primeira é o repor de uma observação que já tinha feito. Nós tivemos uma subida de produtividade de 4,6 e a pior evolução da distribuição da riqueza em desfavor dos trabalhadores. Isto dá que pensar e dá muito que estudar. Segundo, os ganhos são estruturais ou resultam de médias dos anos da pandemia. Eu direi que, por exemplo, os impactos da retoma do turismo são impactos que
comparados com a média dos anos da pandemia, provocam uma alteração positiva muito grande. Ou seja, nós temos uma opção estrutural demasiado focada no turismo e no tipo de turismo que temos, mas, para efeitos de contas, neste contexto, isso teve reflexos. Mas, ao contrário do que dizia o Nuno, há, em alguns setores, ganhos estruturais. E há medidas que estão a ser adotadas, e a última observação que faço a propósito disso é são duas coisas. Primeiro, eu não disse que não havia ganhos estruturais em determinados setores. Não disse isso. Sim, mas há ganhos. Isto relaciona-se com o que o Rafael disse é que, apesar disso tudo, nós continuávamos a não crescer. O que o Rafael... Pois, porque são insuficientes. Pois, o crescimento ainda é insuficiente. O estrutural do turismo e de atividades ligadas ao turismo, tal como está concebido, continua a ser uma peia no processo de desenvolvimento do país e não permite resolver alguns dos problemas estruturais. Não é isso, mas é verdade que há empresas que procuraram ressituar-se nas cadeias de produção e que começam a perceber, já começaram, não ficam quietos, que vão surgir estratégias de blocos mais reduzidos, aquilo a que se chama economias de proximidade, etc., que ainda não é claro bem alguns dos polos que vão ser determinantes, mas já começam a identificar-se e a ser possível reorientações. Isso tem a ver com o que já foi dito. E por último mesmo é que a verdadeira riqueza é produzida pelo trabalho. Pelos fatores que intervêm no trabalho. Não é? Todos. Não é só uns. E aí entra o privado e entra o público. Sim, mas se não houver empresas, não há produção de riqueza. Claro, se não houver trabalho... Rafael Campos Pereira. Claro, se não é trabalho nas empresas, se as empresas resolverem fechar ou Manuel Carvalho da Silva, as empresas não podem ir lá bater à porta essas imagens de a São Bento, podem ir lá bater à porta a São Bento, que não resolvem problemas. Rafael quer também intervir sobre esta questão da produtividade. Basta ver as greves que temos tido pelo país, os serviços públicos não funcionam, os funcionários públicos desesperados, aflitos com as coisas que não funcionam, é o ensino que não funciona, é a justiça que não funciona, a educação que não funciona, tudo em colapso, e continuamos a dizer que temos que tratar é de acabar com as empresas. Eu falei do trabalho, eu não estou de acordo comigo. Deixe-me só. Porque não estamos a produzir riqueza suficiente, ou estamos a gastar mais do que devíamos, que é uma forma de pôr a questão, e temos que olhar e arrepiar caminho e fazer de outra maneira. E se calhar olhar para o ensino e ver como é que estamos a gastar tanto dinheiro e não estamos a obter os resultados, olhar para a saúde e fazer o mesmo. Ainda temos a TAP na agenda, mas o Rafael queria... Vamos à TAP, que é um bom exemplo para a continuação. Eu nem queria falar na TAP já, mas podemos continuar com a TAP. Permita-me só uma coisa muito rápida. Eu conheço milhares de empresas, também. Provavelmente milhares de empresas, e eu não conheço muitos empresários que fecham ou abrem empresas por birra. Eu também não. Eu também não. Nem o referi aqui. Eu só estou a dizer é que se de repente nacionalizarmos todas as empresas ou acharmos que isto vai correr bem, vamos ter muitas TAPs e isto é capaz de ser complicado. Rafael Campos Pereira. Já basta a TAP. Para essas brincadeiras já basta a TAP. E em relação ao ensino, nós temos déficits na escola, mas a escola tem estado muito à frente da capacidade do sistema, da matriz de desenvolvimento do país. Sim. E é por isso que nós exportamos... Certamente vamos regressar isso. É verdade, a escola e as empresas. E Rafael Campos Pereira, sobre esta questão da produtividade, antes de irmos às escolas, este período ainda não devem ter tido aulas, as públicas. Sobre a questão da produtividade, eu tenderia a concordar com aquilo que disse o João Cerejeira no público sobre isto. A comparação que faz sentido é com o período anterior à pandemia. E aí o crescimento foi de 1%. Agora, também... João Cerejeira, que a semana passada esteve aqui no público também faz referência a isso. Curiosamente, eu hoje ia ter uma reunião com ele e acabei por não ter, por coincidência, até poderia ter debatido o assunto com ele, não foi possível. Em todo o caso, aquilo que me parece é que há
isto não é ainda estrutural, mas há em alguns Mesmo setores, que seja só 1%. em alguns setores há uma evolução e a criação de muito mais valor acrescentado. As empresas têm evoluído na cadeia de valor e, portanto, a tendência em alguns setores, e aquilo que eu conheço melhor, no turismo, o setor que é tão diabolizado. Claro, Mesmo no turismo, que é tão diabolizado. obviamente, o turismo também. Mas o que eu conheço melhor, o setor metalúrgico e metalomecânico e outros na indústria transformadora, de facto, a evolução tem sido notável e tem sido também, aliás, só conseguiram fazer face a estas enormes dificuldades que decorreram do aumento do custo das matérias-primas, dos combustíveis, da energia, etc., porque se conseguiram posicionar melhor e, de facto, continuando fazer consigo, face Rafael, também no topo da atualidade esta semana esteve a TAP, depois das conclusões do relatório da IGF, a Inspeção Geral das Finanças, enfim, no céu da atualidade, sobre o processo de indemnização paga à antiga administradora Alexandra Reis. O relatório aponta para uma indemnização ilegal. Quanto a responsabilidades políticas, o Governo disse que já haviam sido retiradas, com a demissão do Ministro Pedro Nuno Santos e do Secretário de Estado Hugo Mendes. Por agora, temos o despedimento da CEO e também do chairman português Manuel Beja. Que reflexão deve ser feita? Que várias lições podem ser extraídas sobre, desde logo, o respeito às regras de governance da empresa, por outro lado também a forma como a tutela se relaciona com uma empresa desta dimensão e até uma certa displicência. Nós sabemos que aparentemente se validam operações desta dimensão por WhatsApp. E por emojis de polegar ao alto. Ok, exatamente. Reflexão, sim, todas as reflexões. Retirar daqui lições, eu acho que a TAP e toda esta atrapalhada da TAP, desde que se fez a reversão da privatização, ensina-nos que não há lições nenhumas possíveis. Ou melhor, ninguém quer aprender as lições com as asneiras permanentes que foram feitas. É evidente que muito mais preocupante do que isto é a questão dos 3,2 mil milhões que foram injetados na TAP sem qualquer retorno. Mas também é verdade que a opinião pública em Portugal reage muito mais depressa a que se gaste 500 mil euros numa indenização ou 500 mil euros na compra de BMWs do que 3,2 mil milhões de euros a desperdiçar em tudo aquilo que a TAP tem sido pródiga ao longo dos últimos anos. Este caso concreto é a cereja em cima do bolo. É absolutamente inacreditável que uma operação desta dimensão tenha sido validada por um membro do governo acionista, representante do acionista, por WhatsApp. É verdadeiramente inacreditável que tenha sido feita agora este relatório da Inspeção-Geral de Finanças, invocando inclusivamente uma lei de 1933, do tempo prévio a Salazar, ou pelo menos coincidiu ali com o momento em que o Salazar toma verdadeiramente o poder em Portugal, para desresponsabilizar o governo. Mas, em todo o caso, aquilo que nós vimos fazer foi uma inabilidade total de alguém que não sabe distinguir bem aquilo que é fazer política do que aquilo gerir uma empresa. Já que referiu a questão... ou intervir como acionista. Já que referiu a questão... O acionista tomou publicamente a decisão de destituir / despedir com invocação de justa causa a CEO e o chairman de uma forma pública, sem a observância de qualquer formalidade, legal, nada. de qualquer preceito legal, destituiu-a em público com alguns laivos de humilhação, o que me parece que é muito... que nos vai sair caro. Vai-nos sair caro. Obviamente que vai sair caro. Provavelmente até os danos morais de ter sido despedida em público nos vão ser pedidos a todos. E o que é que acham? Se a CEO francesa e o chairman, enfim, português, fizerem valer a sua posição em tribunal daqui a alguns anos, tem de haver já... Será só o CEO que o chairman já disse que não... Mas tem de haver já um compromisso quase de assunção de responsabilidades por parte dos governantes agora envolvidos nesta decisão, qualquer que seja o cargo que ocupem na altura? Essa é a questão que também se vai pôr agora no Tribunal de Contas, acho eu. Também o Tribunal de Contas vai analisar isso, acho eu. E vamos ver as responsabilidades dos governantes de então. Eu relembro que já caíram 2 secretários de Estado e um ministro, entretanto, por causa deste assunto. Por causa deste assunto, não por causa do assunto que deveria, de facto, ter dado
dado origem à queda das pessoas. Nem por causa agora do despedimento. Nem por causa do despedimento. Manuel, esse vamos saber mais tarde. Manuel Carvalho da Silva, como é que fica a posição política de Fernando Medina? O facto, por exemplo, do próprio relatório desta investigação ter sido feita pela IGF, que depende hierarquicamente do Ministério das Finanças, não começa logo por ser questionável? Claro, o Fernando Medina passou a responsável absoluto do que ia acontecer daqui para a frente e colocou, como eu já disse lá atrás, a coisa num patamar que merece preocupação. Ou seja, a TAP parece colocada ao lado do ponto de vista da atenção que é dada pelo Governo, ao lado daquilo como ela deve ser tratada, que é uma empresa estratégica de grande interesse para todas as atividades no país e para o país, até do ponto de vista da sua independência. E, portanto, isso é a primeira observação. A segunda é só eu estou de acordo com o fundamental de algumas coisas que foram ditas, mas é preciso acrescentar que o problema não é desde a privatização, não é desde a nacionalização, é desde a privatização. Os esquemas na privatização já tinham sido mais do que doentios, para não dizer outra coisa, e altamente penalizadores dos interesses nacionais. Um outro aspecto que foi relevado, e eu junto-me a ele, até por razões de exemplo, é um muito mau exemplo que o Governo dá do ponto de vista da responsabilidade do Governo, por exemplo, enquanto parceiro de negociações, seja que tipo de negociações for, que é a unilateralidade e o afrontamento, não é? Um comportamento afrontoso na gestão do processo. Esse é um mau exemplo sobre a forma como se gerem empresas públicas em Portugal. Não é só, eu repito, não é só um mau exemplo de como se gera. É o mau exemplo sobre um campo amplo de uma responsabilidade que o Governo tem enquanto ator económico e social que tem que negociar com muitos outros atores, privados, etc, etc. E portanto, esta unilateralidade é uma aberração que se pode pagar caro noutros momentos. Entretanto, vamos ver qual é a evolução das coisas, porque como infelizmente o céu anda carregado de nuvens e de nuvens negras, não é? Há pouco diziam que este problema esteve no topo da atualidade. O problema não esteve totalmente no topo, porque, infelizmente, o comportamento da hierarquia da Igreja Católica num grande problema da sociedade portuguesa tem sido muito mau. Bom, mas relativamente à TAP também cumpre-me dizer que eu estou muito à vontade, tenho falado bastante sobre a questão. Eu estou sempre à vontade. Sim, eu também. Então estou mais à vontade, ou estou ainda à vontade. Ou usem a expressão que entenderem. Eu acho que todo este processo é uma enorme atrapalhada. A TAP é a imagem acabada do funcionamento ou do não funcionamento deste país e do não funcionamento do Estado enquanto gestor. E, portanto, desse ponto de vista, nós conseguimos ver aqui, até à exaustão, e estaria tudo... Há muitos maus comportamentos. E, portanto, eu entendo que o mal da TAP pôs-se a partir do momento que se fez a nacionalização da TAP. E porquê? Porque a partir desse momento começou a contar o taxímetro e começaram a contar os 3,2 mil milhões aos contribuintes portugueses, que até lá não eram responsabilidade dos portugueses. Se tivéssemos ficado assim, a TAP tinha falido. É verdade, se calhar tinha falido. Essa falácia de dizer que se a TAP tivesse falido, o país tinha ido abaixo, está ainda por provar, e eu não acredito nela, e o setor metalomecânico está aqui para provar que, entre outros, é de facto resistente, resiliente e daria a volta à crise. Portanto, eu não acredito em argumentos desses, são argumentos falaciosos, argumentos de gente que não sabe, não são factos, não. Não são factos, não são factos, são argumentos falaciosos, argumentos de quem não sabe e de quem não está a perceber o que se passa. Porque essa história de que o turismo ia acabar, as rotas iam acabar, havia outras companhias que iam substituir a TAP com o melhor serviço para todos os portugueses, a preços mais competitivos e às empresas portuguesas também, e portanto nós ficaríamos de certeza melhor. E não assistiríamos a este triste espetáculo que temos, infelizmente, todos que ser obrigados a assistir. Nuno Botelho, Manuel Carvalho da Silva,
Rafael Campos Pereira é mais um Conversas Cruzadas, disponível para ouvir novo em rr.sal.pt ou no podcast, o agregador de podcasts do Grupo Renascença Multimédia, e também nas plataformas mais populares de conteúdos áudio, como sejam o Spotify, o iTunes, o Listen Notes, o WeCast, o Google Podcasts, o Castbox e outros. Votos de continuação de um bom domingo. Conversas Cruzadas.